Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Chegamos com o programa Além da Notícia. Hoje um tema de atualidade importantíssimo, que está sendo inclusive sido também tratado pela sociedade brasileira, porque virou tema de novela. É o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas produz o terceiro maior lucro mundial para as quadrilhas, perdendo apenas para o tráfico de armas e de drogas. Levantamento do Ministério da Justiça mostra que de 2005 a 2011, 475 brasileiros foram vítimas de organizações criminais internacionais para fins de exploração sexual e de trabalho escravo. O relatório também apresenta um retrato de impunidade no Brasil. No mesmo período, somente 60% dos 157 inquéritos instaurados pela Polícia Federal resultaram em processos judiciais. Na Câmara dos Deputados, por causa de todo este complexo problema, foi criada a CPI para investigar esse tipo de crime. E para conversar sobre este assunto hoje aqui em nosso programa, nós temos o deputado Fernando Francischini, que é vice-presidente da CPI do tráfico de drogas da Câmara, da CPI do tráfico de pessoas da Câmara dos Deputados, e também é delegado da Polícia Federal. Deputado, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite a todos os nossos telespectadores do seu programa. A CPI vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que o presidente da CPI e a relatora fazem um trabalho maravilhoso, poucas vezes visto chegando tão longe. A CPI investigou em Monte Santo, na Bahia, uma organização que levava crianças para São Paulo, conseguiu afastar o juiz da comarca da Bahia e trazer de volta essas crianças, conseguiu com uma denúncia de uma mãe. Às vezes a gente pensa que é a vida imitando a arte, como na novela, mas uma mãe denunciou que sua filha estava em condição análoga de escrava sexual na Espanha, e a CPI conseguiu fazer uma operação da Polícia Federal Brasileira com a Polícia Federal Espanhola e libertar todas essas mulheres lá na Espanha. E agora um caso ruidoso, São João do Triunfo e outras cidades análogas que receberam nos últimos anos, 15, 20 anos, a atuação de uma ONG chamada Limiar. Essa ONG teria autorização dos Estados Unidos para intermediar adoções, e nós ouvimos na CPI o depoimento do presidente da ONG, que diz que essa ONG não tinha desde 99 autorização, que intermediou mais de 1.700 casos de adoção de uma maneira totalmente irregular, ilegal, cobrando doações em dólar das famílias. O último caso das 7 crianças em São João do Triunfo, foram cobrados $9.000, eu acho que por criança. Então, um caso gravíssimo de tráfico internacional de crianças nas barbas do poder público, de uma ONG que simulava ter autorização americana. O senhor já está nos fazendo uma belíssima apresentação do tema. E São João do Triunfo, importante destacar, cidade do Paraná, não é? É uma cidade do interior do Paraná. Gaspar é uma cidade do interior de Santa Catarina, e que o programa Fantástico e o programa da Record, lá no Paraná, da jornalista Joyce Hasselman, divulgaram jornalismo investigativo de alta qualidade, trouxe à luz à CPI o caso dessas ONGs, principalmente a ONG Limiar, atuando como se fosse uma ONG com autorização da Justiça Americana, e descobrimos que ela estava inoperante desde 99, e o senhor Lino, que se apresentava como representante, na verdade é uma pessoa agora investigada. A Polícia Federal fez busca e apreensão na sua casa, buscando informações, computadores, que possam identificar quem eram os americanos ou pessoas de outras nacionalidades que adotavam crianças, porque não ficou rastro nenhum para a CPI até o momento. Deputado Francischini, o senhor já começa o nosso programa nos trazendo aqui uma série de informações e que, para o nosso telespectador que nos acompanha agora, meu Deus do céu, acontece tudo isso? Eu vou perguntar ao senhor que nos diga o que é, no todo, o termo tráfico de pessoas. Veja, hoje a legislação brasileira ela prevê que o tráfico de pessoas é aquela atividade de levar principalmente pessoas para exploração sexual em outra parte do país ou em outra parte do mundo. E o Brasil é signatário da Convenção de Haia e já deveria ter mudado a sua legislação. E a CPI, ao seu final, nós estamos elaborando, as competentes mãos do presidente da comissão, deputado Arnaldo Jordi, a deputada Flávia do Goiás, uma mudança na legislação. Nós queremos aumentar a abrangência do crime de tráfico de pessoas. O ano que vem tema da Igreja Católica
no mundo todo o tráfico de pessoas. E nós sabemos que nós temos que expandir o tráfico de pessoas para a adoção ilegal, que é esse caso, para o tráfico de órgãos, para trabalho em condições análogas a de escravo e tantos outros temas que hoje não são abarcados pela legislação brasileira. Esse caso de adoção ilegal é um caso que choca. Só em São João do Triunfo, uma família perdeu 7 filhos que foram adotados para os Estados Unidos. O pai era alcoólatra, tinha problemas criminais, moravam no lixão. Mas eu acho que o poder público tem que mudar a legislação de adoção, privilegiar realmente pessoas da família, adoções nacionais para que o poder público esteja mais próximo para buscar de volta essas crianças. O casal lá de São João do Triunfo se recuperou, o pai deixou, está em tratamento do alcoolismo, a mãe saiu do lixão, mas seus 7 filhos estão em outro país. E o mais grave, Ronaldo, a filha mais velha tinha 12 anos de idade quando foi adotada e levou seus irmãos, 6 irmãos foram juntos. Ela completou 18 anos de idade agora. Voltou ao Brasil porque fugiu da casa americana e relatou casos de abuso sexual do pai americano contra ela. E agora o que nós vamos fazer? Seus 6 irmãos menores de idade ainda estão sob o pátrio poder da família que abusou sexualmente dela. E o poder público brasileiro pode fazer o quê? Nada. Dependemos da autoridade americana para poder buscar essas crianças novamente. Essa ONG Limiar, que sofreu busca, que está sendo investigada, foi a intermediadora dessa adoção. É um caso em 1.700 casos nos últimos 20 anos que nós levantamos que foram intermediados pela ONG Limiar. Deputado, eu queria chegar justamente aí. Em que proporção isto hoje acontece na nossa sociedade brasileira? Quais são os tipos mais recorrentes de tráfico de pessoas na nossa sociedade? Pergunto isso porque a CPI está instaurada e imagino que os dados começam a surgir. Veja, o principal patamar do tráfico de pessoas é a exploração sexual em outros países, principalmente países da Europa. Então nós temos hoje Espanha, Suíça, Holanda, em vários países, Portugal, brasileiros e brasileiras sendo explorados sexualmente, muitos sabendo que estão indo para a prostituição, outros, como a gente acompanha na própria novela, achando que iam para uma situação de trabalho e estão lá também na mesma situação de trabalho, quase em situação de escravos. E a CPI tem tentado mapear esses casos. A Polícia Federal já faz um ótimo trabalho em parceria com as polícias da Europa, tentando repatriar essas jovens que vão iludidas com a prostituição, com enriquecimento fácil. Chegam lá, a prostituição na Europa não é a mesma prostituição no Brasil. Lá elas são trancadas, perdem o passaporte, têm que pagar moradia, alimentação com preços altíssimos para virarem reféns. Não podem voltar enquanto não pagar a conta. Então essa é uma situação terrível. São 10 a 15 programas por noite que cada uma faz, quartos que a gente já achou em outros locais. Por exemplo, agora a gente está investigando as grandes obras no país, casas de prostituição, muitas delas com adolescentes trabalhando em volta das grandes obras. A gente está agora numa grande obra do país investigando uma casa de prostituição colada. Até que ponto o governo brasileiro que licita, que contrata essas grandes obras, tem a responsabilidade de não deixar casas de prostituição e exploração sexual acontecer dentro das áreas onde existem 15, 20, 25 mil funcionários trabalhando fora do seu lar. É uma coisa meio que incontrolável, deputado, porque pelos exemplos que o senhor nos traz aqui, existem redes, existem ONGs, mas existem outros casos que não são intermediados por ninguém e que estão acontecendo Brasil afora? Acontecem diariamente e é um caso que você mesmo relatou. Antes, as grandes organizações criminosas eram tráfico de drogas, tráfico de armas. Agora não, esse crime está surgindo com talvez a internet, a globalização, países tendo demandas de trabalho, a migração e a imigração acontecendo em alta quantidade, países que têm sua legislação diferenciada em relação à migração e à imigração. A gente vê a questão México e Estados Unidos, naquela região de alta densidade de pessoas do México querendo passar para os Estados Unidos. Então tudo isso influencia.
Eu acho que virou um foco de muito lucro para o crime organizado, já que o tráfico de pessoas está alcançando o tráfico de armas e o tráfico de drogas. E um produto terrível, o produto é a pessoa humana. Então, quem é pai, quem é mãe, eu sou pai de 4 meninos. Eu fico arrepiado quando eu vejo tráfico para adoção internacionais de famílias pobres que não tiveram uma segunda chance. O primeiro problema, em alguns anos perderam sua família toda e não adianta se recuperar. Recuperar é palavra perdida, porque se não há uma CPI, uma força maior como nós estamos fazendo agora, nunca ele vai conseguir a quebra de sigilo do processo de doação, de adoção, para saber quem é a família que adotou, em que parte do mundo foi parar. É só uma CPI para fazer um trabalho como esse. Bom, é importante destacar também que existe a forma legal de adoção internacional. Funciona bem ou não funciona isso? Funciona bem. A adoção nacional é uma questão de humanidade. Muitas crianças de rua hoje estão abandonadas, órfãs, e nós precisamos cada vez mais de pessoas de bem, famílias cristãs que possam se colocar à disposição para buscar essas crianças. Mas nós temos que ter o cuidado do poder público. Quem usa do seu poderio econômico financeiro para adotar é uma pessoa que não tem as mesmas características dos princípios e valores das famílias que nos interessam. Não adianta adotar e colocar numa família que tem abuso sexual, que é uma família destruída pelas drogas. Então, por isso que a adoção internacional tem que ter critérios mais rígidos. Eu estou estudando propor ao final da CPI uma mudança na legislação brasileira sobre a adoção internacional, principalmente colocando que só poderemos adotar crianças para países que tenham acordos, pactos, tratados internacionais com o Brasil. Quais são os critérios existentes hoje, deputado, para esta adoção internacional? Olha, a adoção internacional hoje o critério é mais nacional. É países que são signatários da Convenção de Haia, que tenham essa ligação com o Brasil. Mas o importante é que aquele país que receba as crianças coloque o seu Ministério Público ou órgão congênere, a Fiscalia em país de língua espanhola, acompanhando e mandando relatórios constantes para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, de como está essas crianças no seio daquela família. E que tenha nesse convênio, nesse pacto internacional, que se ela não se adaptar, elas voltem para o Brasil para ser achada uma nova família. E não lá naquele país realmente mudem elas novamente de família, porque nós perdemos o controle. Hoje não tem controle no exterior. Digamos assim, a adoção legal existe, mas nós estamos falando aqui hoje do tráfico, isto é, seria uma adoção ilegal. Seria uma adoção ilegal porque não seguiram as normas regulamentares. A família que está lá no exterior, por exemplo, nesses casos atuais dessa ONG Limiar investigada, não tinham a idoneidade moral, ética, profissional de receber talvez 7 crianças de uma vez só, de uma família extremamente pobre aqui do Brasil. Então são casos em que há lucro financeiro do intermediador, a ONG que está no caminho ou a pessoa não é uma pessoa séria para dar credibilidade ao sistema. Isso tudo influencia. Nós não estamos investigando o Ministério Público nem o Poder Judiciário, de jeito nenhum. Nós queremos mudar a legislação para criar critérios mais objetivos, critérios estudando o que é o tráfico de pessoas e, por outro lado, investigar quem são os intermediários, quem está ganhando dinheiro, quem está fornecendo documentos falsos ou verdadeiros com fraude processual, quem está fingindo que é uma ONG liberada nos Estados Unidos e funcionando no Brasil. Acho que essa é a função da CPI. Bom, a CPI já existe e daqui a pouco o senhor vai nos trazer uma notícia desses últimos dias, da atuação dessa CPI, e também eu gostaria somente de dizer como é que está estabelecido o trabalho dessa CPI, o que ela já está propondo e o que ela já está pondo a mão na massa também no combate a esse tráfico. Veja, a CPI ela já está estudando mudanças na legislação. A CPI já esteve na Bahia, no Acre, no Amazonas, em vários estados onde existe o tráfico de pessoas nas suas diversas modalidades. Mas o principal, ao final, é a gente, em cada caso, ter identificado quem é o autor de determinado tipo de crime, a prisão, a busca de documentos para organizações criminosas possam ser investigadas pela Polícia Federal. Eu acho que o trabalho da CPI de mudar a legislação é importantíssimo e esse objetivo, se cumprido, trouxe grande avanço para o país na questão do combate ao tráfico de pessoas.
Muito bem, este foi o nosso primeiro bloco e daqui a pouco, no segundo bloco do nosso programa, hoje nós teremos a participação de Edel Torres, que é autor do livro Tráfico de Mulheres, Exploração Sexual, Liberdade à Venda. Já, na sequência do nosso programa, e as novidades que o deputado Francisquini vai nos trazer daqui a pouquinho sobre já resultados eficazes do combate ao tráfico de pessoas.